Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade. Boa tarde, gente linda, boa tarde, pessoal maravilhoso do meu Instagram. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, espero que estejam tendo um dia maravilhoso, que tenha uma semana maravilhosa aí que está se iniciando, né? Pessoal, como eu falei da última vez, hoje eu vou terminar o assunto deste livro aqui, que é a Gestão da Emoção, do Augusto Cury. Como proteger a emoção e por que a gente precisa proteger a emoção, né? Já começando, primeiro eu quero que vocês saibam que eu acho extraordinário o saber coletivo presente aqui, né? Juntos somos mais fortes, a gente tem muita experiência juntos aqui, entre uma, duas, três pessoas, 10, 20, 100. É extraordinária a quantia de conhecimento e sabedorias que nós podemos adquirir e podemos compartilhar juntos, né, gente? Boa tarde, Jadson, um abraço, mano. Então, gente, hoje, por que a gente precisa proteger a emoção? É o seguinte, a gente parece que é livre, mas a gente realmente é livre. Como eu falei da última vez, a gente não consegue apagar, nós não conseguimos apagar, deletar da memória por conta da memória RAM que a gente tem, o fenômeno RAM. A gente não consegue apagar da memória, deletar da memória nada. Tudo fica nas periferias da memória, tudo fica aos arredores lá da memória e às vezes volta para... Quando é uma janela killer, que é aquela janela conflitante que eu falei, muitas vezes volta para o trauma, né? A gente não é livre, a gente não consegue apagar a nossa história, por exemplo, se a gente quiser. A gente não consegue não gravar algo que a gente viu ou ouviu, né? E a gente não tem essa liberdade. Diferente do que Sartre falou, que nós somos condenados a ser livres, né? Gente, então, uma coisa que como a gente não consegue apagar nada, a gente não adoece pelo fato original de um trauma. Acontece um trauma, a gente não adoece pelo fato original daquele trauma. Acontece o que com a gente? A gente retroalimenta aquele trauma. A gente tem o poder de nutrir ou não o trauma. A gente pode nutrir ou não aquele trauma. Mas acontece que muitas vezes a gente escolhe nutrir o trauma, ao invés de criar janelas saudáveis, janelas lights, que foi o que eu falei no último vídeo. Muitas coisas eu vou falar aqui que foi do que eu falei da última live. Qualquer coisa vocês dão... É bem básico, mas qualquer coisa se precisar, só retornar ao último vídeo, a última live aí, tá aí também no GTV uma parte, no YouTube tem o resto aí também no canal, que é para guardar esses vídeos, né? Então, continuando, gente. A gente pode ser um ser passivo ou a gente pode usar a gestão da emoção. A gente pode gerir a nossa emoção. O que você escolhe ser? Um ser passivo? Ser preso dentro da sua própria mente? Ou você prefere gerir a sua emoção? Ou tentar? Porque é um sacrifício, né? Gerir a emoção. O trauma primordial, a janela killer, janela conflitante, não depende de você, porque é algo que acontece, alguém fez alguma coisa com você, aconteceu alguma coisa que gerou aquele trauma. Agora, as demais coisas que acontecem a partir daquele trauma, aí depende de você. Se você vai se omitir ou se você vai conseguir usar os princípios da gestão da emoção. Por exemplo, contemplar o belo, autocontrole, paciência, se colocar no lugar do outro, essas coisas, né, gente, que eu já falei no último vídeo. O tempo de escravidão... Tem uma pergunta aqui que tem nessa parte do livro que o Augusto Cury fala que o tempo de escravidão já acabou. Ou você se escraviza ainda? Você é escravo das suas emoções. O que você acha, gente? Pessoal, o que vocês acham? O Abraham Lincoln, daí tem um exemplo aqui
Panorama histórico também é muito bom, porque ele sempre volta à história, né? Conta emoção através da história. Eu acho incrível isso do Augusto Cury. O Abraham Lincoln, ele aboliu a escravidão, né? Ele, há muito tempo atrás, né? Para os negros. Mas o que aconteceu? Ele aboliu a escravidão. Mas como eu falei, existe o campo dialético e antidialético. O antidialético é o da emoção, o dialético é o campo, né, mais do raciocínio lógico. E o que aconteceu? Ele aboliu no campo dialético. Eu falei que a gente tem que ter a junção, né, desses dois campos. Ele aboliu no campo dialético. Ou seja, ele fez uma lei, criou uma lei, aboliu a lei da escravidão. Agora, por que continua a discriminação e 100 anos depois o Luther King ainda teve que lutar pelos direitos dos negros? Porque não foi abolido no campo antidialético a escravidão. Nunca foi abolido. Ou seja, tem o campo dialético, que foi criada a lei, mas na mente das pessoas aquela discriminação continuava. E aquilo ia continuar sempre. E vai continuar sempre, por isso que a gente tem até os dias de hoje discriminação. Até os dias de hoje a gente tem discriminação. Por quê? Ele não usou a arte emocional, foi só uma lei que foi imposta. Mas estava no emocional, todo mundo já que os negros eram escravos, que era isso e aquilo não foi abolido da mente das pessoas, né? E como que a gente protege a emoção, gente? Pra gente não ser preso. Por exemplo, a gente tem o memória de uso contínuo, que eu vou ter que explicar outra coisa para entrar ainda no proteger a emoção, e a memória existencial. A memória de uso contínuo que a gente, né, por exemplo, recebe um elogio, você é bonito, durante o dia a gente passa com aquele elogio, a gente continua com aquele elogio na cabeça, de repente passa um tempo e vai para a memória existencial, né? Quando acontece, você está fazendo uma palestra, por exemplo, você erra alguma coisa, gera um trauma ali, ou seja, ela fica na memória de uso contínuo. E ela iria para a memória existencial. Mas por que não vai? Porque a gente retroalimenta aquele trauma. A gente não consegue esquecer, a gente martela naquilo, é aquilo de martelar no trauma. A gente martela e aquilo vai ficar e vai criar mais janelas killers, mais janelas conflitantes no seu cérebro, fazendo você ficar com medo, fobias, preso dentro da própria mente. Ou seja, a retroalimentação daquele trauma, né? Ela não vai para a memória existencial, ela fica na memória de uso contínuo aquilo. Então a gente tem que saber usar a gestão. A gente escolhe usar ou não a gestão, né? Gestão emocional. Como proteger a emoção, gente? Filtrar estímulos estressantes do passado, ou seja, aconteceu algo no passado. Como que a gente vai? A gente tem uma proposta que é o DCD, que é o DCD, que é o duvidar, criticar e determinar. A gente pega a situação do passado, a gente vai ter que mergulhar nos nossos traumas, ou seja, não adianta fugir, você vai ter que mergulhar nos seus traumas, duvidar daquilo. Não, isso aconteceu, mas o que sabe, fazer questionamentos ao redor daquele trauma, né? Criticar e determinar. Deixar aquilo ir para a memória existencial e criar janelas saudáveis em volta daquilo. Não ficar martelando naquilo, né, gente? E no presente, o que a gente pode fazer para proteger a emoção? Tentando fazer um vídeo mais rápido hoje, eu estou indo meio rápido. Não comprar o que não te pertence, gente. Às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem coisas e a gente vai se meter, né? Tem muita gente que se mete assim. Não compra o que não te pertence. Cuidar com a mídia e o lixo que a mídia produz. A mídia, ela por quê? Ela fala que as pessoas só gostam de coisas ruins, né? De assassinatos, desse tipo de coisa. E fala que as pessoas gostam só disso, né? Mas não é bem assim. A mídia acostumou as pessoas a isso, entende? E a gente se acostumou a adquirir, a consumir lixo midiático, entendeu? Então a gente tem que mudar, às vezes, o que a gente vê, o que a gente escuta, se afastar de um lugar, não ver certas coisas, entendeu? Para o nosso próprio bem. Isso é o que a gente pode fazer para proteger a nossa emoção. Porque sem aprender a filtrar minimamente as coisas estressantes do dia a dia, a memória vai se entulhar de janelas traumáticas, janelas conflitantes, né? Aí vai gerar mau humor, pessimismo, emoção flutuante, uma pessoa insegura, egocêntrica, né? Sai já reclamando que o mundo tá assim, não sei o quê, porque vê tudo que vê na TV, né? Enfim. Isso da mídia ele critica muito no livro, inclusive.
aumentar a tolerância a frustrações, gente. A gente não sabe se frustrar hoje em dia. O que seria isso? 3 níveis. Compreender a vulnerabilidade da vida. Compreender o quê? Compreender que nós todos somos seres humanos, nós todos somos falhos e a gente tem que ser resiliente. No contrato da existência, a gente assina aquele contrato, né, sem saber que vai ter choro, vai ter riso, vai ter felicidade, vai ter tristeza. Mas a gente tem que saber disso. A vida não é só ganhos, a gente tem perdas, a gente tem dias tristes, dias ruins, entende? Então a gente tem que saber lidar com isso, compreender a vulnerabilidade da vida. Esse é o primeiro nível para aumentar os níveis de tolerância à frustração. Né? O segundo nível é o perdão e o auto-perdão. Ou seja, a gente tem que saber que a pessoa que fere, né, a pessoa que fere outra pessoa, ela é uma pessoa ferida. Então o perdão é uma ferramenta essencial. Entende? A gente perdoar e se auto-perdoar, porque tem gente que às vezes se cobra demais. E é importante isso para a gente diminuir né, esses níveis de frustração. É outro, para aumentar o nível de tolerância à frustração, né? Outro exercício. Aqui tem outra coisa que eu queria falar, muito importante. Maior favor... Não, o terceiro nível, eu esqueci de falar. Doar sem esperar sem esperar resposta, que é o amor ágape, gente. Sabe? É aquele amor ágape que eu falei já... Eu sempre falo nos meus vídeos aqui, porque geralmente são sobre livros, né? Que é pra sobreviver bem, né? Então o amor ágape sempre está incluído nisso. E a terceira é doar sem esperar espera. Doar sem esperar retorno. Desculpe, doar sem esperar espera é complicado, né? Gente, o maior favor que a gente faz para um inimigo é odiar ele. Eu já falei no último vídeo, né? A maior vingança que a gente faz é entender que ele é a maior vingança entre aspas, porque não é uma vingança, é entender que ele é uma pessoa ferida e esquecer essa pessoa. E não deixar essa pessoa te atormentar. Entende? Você perdoa essa pessoa, ela é uma pessoa que fez errado, mas eu também já fiz errado. Nós todos erramos, né? Essa é outra técnica para a gente estar se protegendo aí, relaxar e para não ter esses vampiros emocionais, né, nos sugando, né? Relaxa, perdoa. Se perdoe, não se cobre muito, relaxa. Todo mundo é ser humano, só relaxa. O milionário, a empregada doméstica, eu ia falar o cachorro, mas o cachorro não é ser humano, né? O milionário, a empregada doméstica, enfim, o advogado, o médico, o professor, eu, você, todos somos seres humanos. Então, relaxar, né, gente? Se perdoar as pessoas é um ato que vai só te fazer bem. Agora chega em outro assunto, que esse é o assunto mais importante, o gasto de energia emocional inútil que a gente tem no nosso dia a dia, gente. Como, né, parar esse gasto através da gestão emocional. A gente não ia deixar o celular, por exemplo, 24 horas por dia ligado, assim, né? Ficar 24 horas... Porque acaba a bateria. E com a mente é a mesma coisa, gente. Com a mente é a mesma coisa. A gente tem gastos, às vezes, elevados, emocionais e inúteis. Por exemplo, só de ver esses programas, entendeu, da TV, às vezes, que nada saudáveis, só notícias ruins, só coisas ruins, aquilo acumula na nossa cabeça. É um gasto de energia emocional inútil, gente. Inútil. Aquilo vai para tua cabeça e não vai sair da tua cabeça, porque é o fenômeno RAM. Aquilo vai para as periferias e vai virar um lixo psíquico, sabe? Então, gente, o que esgota seu cérebro? Reclamar. Reclamar muito esgota seu cérebro. Muitos não fazem um check-up interior. Aquele que eu falei, tem medo de mergulhar no trauma, para fazer aquele DCD, o duvidar, criticar e determinar. Tem gente que tem medo de mergulhar dentro de si mesmo, e tem que mergulhar dentro de si para conseguir você lidar com isso, para não levar o trauma para o uso contínuo, para cotidianamente estar retroalimentando o trauma, mas para você colocar ele na sua história. Mas é tua história, não vai mais ser trauma. Você vai criar janelas light, você vai aprender a proteger a emoção. 6 passos aqui, que é o da mega gestão emocional, que eu vou retornar, eu vou falar novamente para reforçar, eu já falei outras vezes: renunciar a ser perfeito, ter autoconsciência, automapear-se, que é o que eu falei agora, estabelecer metas é muito importante, ter foco e disciplina para construir janelas light.
e reeditar as janelas killer, né? Enfim, eu já falei o que é janelas killer, depois fazer escolhas e saber que existem consequências, gente. Gente, o nosso cérebro, quando acontece um assalto ou alguma coisa, a gente, instintivamente, a gente dá uma carga de adrenalina, nosso cérebro vai lá, o estresse nas alturas, e a gente usa aquilo para o nosso favor, né? A gente busca respostas dramáticas em cima da hora e consegue, e aquilo vai para um estresse elevado no nosso cérebro. Mas isso num assalto ou alguma emoção muito forte. E sabe o que acontece hoje em dia? A gente toda hora tá assim, a gente já tá em alerta, a gente tá armado. Por exemplo, uma pessoa vem assim e fala alguma coisa que você não gosta, você já... Ou a pessoa fala uma coisa, ela nem quis dizer, você acha que ela quis dizer, a gente já fica armado. E isso gasta muita energia, é muita energia emocional inútil. Muito gasto de energia emocional inútil isso, gente. A gente tem que sair desse estresse. Viver no limite de estresse é bom, mas é altamente desgastante se for contínuo. A gente tem que tirar isso da nossa vida, da nossa trajetória, né? E como a gente pode gerir esse gasto de energia emocional inútil? Como gerir? Gente, tem 8 coisas que acontecem com esse gasto de energia emocional inútil. 8 coisas que nos desgastam muito. E eu vou falar também como trabalhar isso em cima do que eu fiz a leitura no livro. Primeiro, sofrimento por antecipação, o DCD, duvidar, criticar e determinar. Já falei aqui. Então, a gente tem que mergulhar dentro de si para não ficar aquele sofrimento por antecipação. Já falei sobre isso. Ruminação do passado, gente. Quem não sabe o que é ruminação, ruminar é o ato da vaca que vai a grama lá pro estômago e volta toda hora e fica, masca a grama, vai pro estômago e volta e ela continua mascando, enfim. Quem não sabe, né? A ruminação do passado. Retroalimentando aquele trauma. Meu Deus. Ai, meu amor da minha vida, eu terminei com ela. Quanto tempo aconteceu isso? Ah, faz 20 anos. Porque você pensa todo dia, tu pensa todo dia nisso, cara. Para com isso, gente. 3. Uma frase bem legal que eu coloquei que até anotei. Quem não é capaz de sepultar seu passado, não constrói seu presente. Detalhismo, gente. Preocupação neurótica. É aquela pessoa que é perfeccionista. É legal ser perfeccionista, é bom. Eu conheci pessoas perfeccionistas muito... Nossa, é muito legal assim, ver eles, né? Mas demais se torna uma neurose, gente. E o que a gente pode fazer? Às vezes as pessoas querem fazer tudo dar certo, mas não dá. Elas não conseguem tudo para elas. Então, para essas pessoas a dica é não comprar tudo que lhe pertence, né? Essa é a dica desse detalhismo das pessoas muito perfeccionistas do livro, né? Outra coisa, gente, timidez. Isso tudo que eu tô falando são gastos de energia emocional inútil. Timidez é um gasto de energia emocional inútil. A inteligência é sabotada pela insegurança. Ou seja, às vezes a pessoa quando é tímida, ela tem muitas inseguranças. Isso já vem de berço. Os pais, às vezes, acontecem... criam ferro e fogo, alguma coisa assim, a pessoa fica muito tímida. E a pessoa ela é muito... Às vezes ela é a melhor pessoa do mundo, mas ela se cobra muito. As pessoas tímidas, elas são muito inseguras, às vezes ficam, não vou falar, ou não... E isso gasta energia emocional, isso gasta nossa energia emocional, inutilmente. Qual o conselho para as pessoas é o auto-perdão mesmo, que é a pessoa... se perdoar, né? Perdoar a si mesma é não se cobrar tanto, gente. Relaxar um pouco. Relaxe. Não se cobre tanto. Esse vídeo aqui eu tava me cobrando que nem louco já, porque eu precisava fazer. Eu não tinha feito o meu discurso direito, então eu falei, vou fazer porque o que importa mesmo é compartilhar com meus amigos algumas coisas boas que eu tenho falado. Eu vou falar aqui, pode ser que ajude alguém, me ajuda também, né? Rituais comportamentais também gasta muita energia emocional inutilmente. Rituais comportamentais, o toque, não é toque de bola não, toque. É aqueles comportamentos droga que eu falei, comportamentos que viciam, às vezes se tornam vícios esses nossos comportamentos, né? Hábitos droga.
esse toque, gente, são rituais comportamentais, né? Se tornam como se fossem drogas até. E, por exemplo, de você querer ser perfeccionista, né? Por exemplo, agora eu esqueci o que eu ia falar. Então eu vou passar para o próximo tópico, né? E tá tranquilo. Gente, mas é um gasto de energia emocional inútil o toque. Hábitos droga, comportamentos que viciam ruins, né, gente? Impugnar o lixo psíquico, né? A gente precisa ter autocontrole para conseguir reeditar as nossas janelas killers que a gente tem, porque nada se apaga, tudo se reedita, se reconstrói, tudo se constrói, também constrói janelas lights. Vamos sair da frente da TV, vamos parar de ouvir gente. Ontem eu tava ouvindo uma música que falava, nossa, era três letras, eu tava no carro de um amigo, era 3 frases só a música e uma batida. Eu fiquei, eu não consegui sair, né? Infelizmente ficou na minha cabeça aquilo, né? Às vezes a gente, sem querer, a gente gasta energia emocional inútil, né? Mudar os outros, gente, essa é a pior, que gasta mais energia emocional. Mudar os outros, tentar mudar os outros. Para você não fazer isso, qual é a técnica que você pode fazer? Expor ao invés de impor, gente. Nunca impor, nunca. Porque se você quiser mudar uma pessoa que é teimosa, você só vai transformar ela em super teimosa. Você não vai conseguir mudar essa pessoa. Então, assim, o que você faz? Mude você, muda a sua estratégia. Poupa seu cérebro, poupa sua energia emocional. Muda você, muda você. Ah, não, mas... Não, muda você. Se poupe, né? E daí a pessoa não quer mudar, a hora que ela quiser você vai poder, daí exponha para ela algumas coisas que você acha, mas nunca impor. Isso é fundamental. E a última coisa, o AJ da emoção. Não seja AJ da emoção, isso gasta muita energia emocional. É aquela pessoa que quer saber tudo, aquele namorado que quer saber, por exemplo, que quando a pessoa te traiu, como que foi a traição. É o que eu já fui uma época, um AJ da emoção. Meu Deus, e gasta, porque você fica o dia todo gastando, pensando em coisas que podem ter acontecido, coisas do passado, coisas que você devia ter perdoado, né? Que se você tá com uma pessoa, você perdoa, você continua pensando. A J da emoção gasta muita energia emocional. Essas pessoas geralmente têm grande dificuldade de exaltar as pessoas que amam. E grande facilidade de constranger as pessoas que amam. Ao invés de exaltar, elas constrangem as pessoas e punem as pessoas, né? Para essas pessoas, a técnica de gestão emocional seria mais elogios, menos críticas. Isso é uma técnica, gente. Mais elogios, menos críticas. Por exemplo, porque assim... E tem... Gente, às vezes, uma analogia. Uma pessoa é um avião e ela está do lado de um carro. Eles não vão andar no mesmo ritmo. Então a gente tem que saber disso. Então, auto-AJs aí de plantão, gente, a gente tem que largar a mão disso, de cobrar muito os outros, cobrar muito seu namorado, namorada, cobrar muitas pessoas, né? Porque cada um tem seu tempo, né? Mais elogios, menos críticas, gente. Mais elogios, menos críticas para as pessoas, por favor. Mais amor. Já tô há muito tempo, cara. E auto-agiotas, gente, é a última. Auto-agiotas cobram muito de si mesmo. Meu serzinho maravilhoso da minha vida. Não cobre a si mesmo tanto, né? Às vezes a pessoa olha de cara feia pra você, você fica com um monte de coisa na cabeça. Relaxa, relaxa. Se você tá no teu estado, relaxa. Não cobre de si. Não pegue coisas que não te pertencem. Isso são técnicas para você proteger sua emoção. Não. Relaxa. Coloca tudo pro ar assim. Fala assim: eu sou o divo da minha vida. Eu sou meu tudo. Deus é meu guia ou alguém é o meu guia, se você não acredita em Deus ou alguma outra coisa. Mas coloca nas mãos tipo do universo. Mas esquece, relaxa. Não se cobre tanto, né? Vamos ser mais amáveis, não se cobrar tanto, não comprar coisas que não nos pertencem, cuidar do que a gente vê, o que a gente escuta, assim também o que a gente fala, e assim a gente consegue proteger melhor a nossa emoção. Gente, queria passar muito mais com esse livro. Esse livro aqui é impressionante, muito bom. Eu não me preparei muito bem hoje, peço desculpa para vocês, eu estou numa correria aí ultimamente, peço perdão por isso.
Mas espero ter passado alguma coisa, pessoal. Beijo, beijão, um abraço para vocês maravilhosos, iluminados. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Eu esqueci de falar, mas eu sou muito grato por esses dias aqui que eu tô passando aqui, tá sendo maravilhoso. Cada dia que passa é melhor. O que eu tô falando aqui no planeta Terra, nessa vida aqui é maravilhosa. Pessoal, muito obrigado, seres maravilhosos, lindos. Fiquem com Deus, um abraço. Espero ter acrescentado assim como eu aprendi com esse livro aí. Beijão, gente.